Pedi a Deus uma esposa e ele me mandou a louca da cidade. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu era um homem que ia à igreja todos os domingos, servia, orava, ajudava. Mas no fundo, eu sentia um desespero que não me deixava em paz. Eu via todo mundo se casando, outros chegando de mãos dadas com suas esposas e eu sempre sozinho. Uma noite, enquanto assistia televisão, passou o vídeo de um casamento. O noivo chorava, a noiva caminhava em direção a ele. Tudo era perfeito. E foi aí que eu disse em voz alta: Senhor, até quando vou ficar sozinho? Os anos estão passando. Essa oração virou rotina. A cada culto, a cada noite, eu pedia a mesma coisa a Deus: Senhor, me mande uma esposa. Não peço uma rainha, mas pelo menos alguém para compartilhar minha vida. Um dia cheguei cedo ao culto e me sentei em uma das cadeiras perto da porta. Eu estava tão desesperado que disse, quase como uma reclamação: Deus, esta cadeira ao meu lado está vazia. A primeira mulher que se sentar aqui será minha esposa. Passaram alguns minutos e quando pensei que ninguém viria, ouvi passos. Abri um olho e não pude acreditar. Era uma moradora de rua, com roupas sujas, cabelo bagunçado, falando sozinha, conhecida por todos como a louca da cidade. Ela se sentou bem ali na cadeira que eu tinha indicado. Eu olhei para ela, engoli em seco e pensei: Deus, isso só pode ser uma brincadeira, né? Fiquei com tanta raiva que me levantei e fui embora. Os dias passaram, mas aquela ideia não saía da minha cabeça. Então eu disse: vou orar de novo, mas desta vez vou sentar mais na frente para garantir que não aconteça a mesma coisa. Chegou o culto seguinte, sentei-me na terceira fileira, respirei fundo e orei novamente. Senhor, a mulher que se sentar ao meu lado será minha esposa, mas por favor, desta vez, que seja alguém normal. O culto começou, todos cantavam. Eu estava de olhos fechados, concentrado, com as mãos levantadas. De repente, ouvi passos novamente. Alguém se sentou ao meu lado, abri os olhos devagar e lá estava ela, a mesma mulher, a mesma louca. Ela andou da porta até a frente e, sem hesitar, sentou-se bem ao meu lado. Eu não podia acreditar. Na minha mente, eu gritei: Deus, não, ela não. O que há de errado com você? Terminei o culto tão frustrado que nem esperei o amém. Fui embora antes que tudo acabasse. As semanas passaram e eu decidi esquecer o assunto. Mas um dia, durante o culto especial de libertação, ouvi que estavam orando por uma mulher que havia sido oprimida por anos, que estava sendo libertada pelo poder de Deus. Fiquei curioso e quando eu olhei bem para ela, a mesma mulher, aquela louca que eu havia desprezado. As irmãs da igreja oraram por ela e pouco a pouco Deus a restaurou por completo. Dias depois, eu a vi chegar novamente na igreja. Ela não falava mais sozinha, tinha o rosto limpo, o cabelo arrumado, um sorriso lindo. Seus olhos antes vazios agora brilhavam com paz. E eu confesso que fiquei olhando para ela sem conseguir acreditar. Era outra pessoa. Era como se Deus a tivesse transformado na minha frente. O tempo passou e eu a conheci de verdade. Descobri algo que nunca imaginei. Por trás daquela mulher havia uma história de dor, de abandono, de luta e, acima de tudo, uma fé que a sustentou mesmo quando ninguém acreditava nela. Nos tornamos amigos, depois nos apaixonamos e com o tempo me casei com a mesma mulher que um dia eu chamei de louca. Hoje, quando eu olho para trás, eu sorrio e entendo algo que antes eu não conseguia ver. Deus não erra, Ele não atende a caprichos, mas a propósitos. Porque enquanto eu pedi uma esposa perfeita, Deus estava me ensinando a ver com os olhos do amor, não os olhos do orgulho. E sim, Deus faz como Ele quer e coube a mim me apaixonar pela louca da cidade. Essa história traz uma grande reflexão, né? Às vezes, nem tudo que você quer é o que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você enxergue com os olhos do amor e não com os olhos do orgulho, com os olhos da soberba, né? Aquilo que Ele queria para a vida dele não era o que Deus queria. E isso é muito a nossa vida, né? Se esse vídeo te tocou, me segue aqui, curte, comenta, compartilha e comente de qual cidade você está falando.